Olá, pessoas! Tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos lá. Estamos aqui, iniciando mais uma semana, né? Com as graças de Deus, agradecendo a Deus porque está todo mundo bem. E dessa vez a gente vai dar continuidade ao capítulo 8 de português, ok? Então pega o livro, lápis, a borracha, o marca-texto e vamos nessa. Lá na aula passada, a gente viu o gênero textual, poema visual e as flexões de número e pessoa dos verbos, foi? Pronto. Nessa aulinha de hoje, a gente vai ver o emprego dos porquês, o emprego de mal com L, mal com U e as interpretações de texto que é comum. Beleza? Vamos lá. Para começar, o emprego dos porquês. Questão 9. Leia o texto a seguir e observe as palavras destacadas. Aí ele diz aí, por que não posso ficar vendo televisão? Porque está tarde. Por quê? Porque está na hora de dormir, hora essa. Não entendi o porquê disso. Ele usou aí todos os porquês, né? Que sinal de pontuação existe? Primeiro, no final das frases em que aparecem porquê separado, sem acento, e porquê separado com acento. Aqui, ó. Porquê separado, sem acento, e porquê separado com acento. Qual é o final de pontuação que aparece aqui? Chega, meu Deus. O ponto de interrogação, né? E no final de cada frase em que aparece porquê junto, aqui, ó. Porquê, porquê. O ponto final, né? Muitas vezes surgem dúvidas a respeito da escrita correta dos porquês. Leva acento? Deve ser escrito junto ou separado? Né? A gente sempre tem essa dúvida. Como será que a gente vai escrever? Por isso é importante aprender algumas regras. E essas regras a gente vai aprender agora. Vamos lá. Porquê separado e sem acento? Onde é que a gente usa? Usa-se separado e sem acento no início ou no meio de frases interrogativas, ou seja, de perguntas, com ou sem acento, ou sem ponto de interrogação, e quando for possível substituí-lo por qual razão. Exemplos. Por que ele não veio? Gostaria de saber por que ela demora tanto. Não sei por que você voltou. Então, por que sem acento e separado, ó, separado e sem acento no início ou no meio de frases interrogativas, no meio de perguntas. Início ou meio de perguntas. Por que separado e sem acento, certo? Por que junto e sem acento? Usa-se junto e sem acento em frases afirmativas, quando a gente quer afirmar alguma coisa. Exemplo, ele não veio porque estava chovendo. Então, aqui, ó, na pergunta a gente usou o porquê sem acento separado. Na afirmação, né, na resposta, a gente usa ele junto, sem acento, certo? Em frases afirmativas. Porquê separado e com acento? Usa-se porquê separado e com acento no final de frases interrogativas. Exemplo, ele não veio por quê? Ó, veja a diferença. Porquê separado sem acento no início ou meio de frases que tenham ponto de interrogação. Ou, quando for possível, substituir por qual razão, certo? Separado, sem acento. Início ou meio de frases interrogativas. Já o porquê, separado com acento no final de frases interrogativas. Ou seja, para pergunta, início e meio, a gente usa o porquê separado sem acento. No final da pergunta, a gente usa o porquê separado e com acento, certo? Aqui, porquê junto e com acento. Usa-se junto e com acento quando for empregado como um substantivo, com sentido de motivo. Exemplo, quero saber o porquê de sua volta. Deu para entender? Porquê junto sem acento, a gente usa em frases afirmativas, como respostas, e o porquê junto com acento, quando for empregado como um substantivo, quando ele também quer dizer o motivo de alguma coisa que aconteceu.
Tipo, não fui à escola porque estava doente. Mais ou menos assim, certo? Aí vem a atividade. Cadê? Décima questão, que é que está no livro de vocês. Complete as lacunas das frases utilizando corretamente os porquês. Letra A. Você não compareceu à reunião por quê? Qual é o porquê que a gente vai usar aí? Letra B. Estamos contentes porque compramos uma casa nova. Letra C. Por que não desiste dessa aventura maluca? Letra D. Quero saber por que você ficou. E letra E. Diga-me o porquê de tanta alegria. Certo? Isso aí tem no livro de vocês e vocês vão responder para a gente corrigir lá no meio. Aí eu coloquei essa questão aqui, ó. Indique em qual frase o uso do porquê está correto. Letra A. Por que você está gritando comigo? Letra B. Vou embora porque estou muito cansada. Letra C. Alguém que me diga o porquê de tanta confusão. Letra D. A Helena sabe por que foi chamada a direção. Aí a gente tem as respostas. Na letra A, você não compareceu à reunião por quê? Lembra? Final de frases interrogativas, a gente usa o porquê separado com acento. Estamos contentes porque compramos uma casa nova. Frases afirmativas, a gente usa porquê junto sem acento. Por que não desiste dessa aventura maluca? Início de frases interrogativas, porquê separado sem acento. Letra D. Quero saber por que você ficou. Aqui, ó, separado, sem acento. Letra E, diga-me o porquê de tanta alegria. Lembra que é motivo, o motivo de, que aqui, ó, porquê junto e com acento, certo? E a resposta para essa aqui, indique em qual frase o uso de porquê está correto. A, B, C ou D. Aqui, ó, porquê está gritando comigo? Início de frase interrogativa, porquê junto e sem acento. Aqui, ó. Vou embora porque estou muito cansada. Este aqui que está correto. O resto está errado, porque início de frase interrogativa a gente usa o porquê separado, sem acento, né? Me diga o porquê. Esse aqui também está errado. Esse aqui também, porque aqui é o motivo. Então, seria ele junto e com acento. Aqui, então, a letra B é a que está na forma correta. Vou embora porque, que aqui é uma frase afirmativa, né? Está explicando, estou muito cansada. Deu para entender? Aí tem mais isso aqui, ó. Para a gente fechar de vez. Para compreender tudo que foi estudado sobre as regras e os usos dos porquês, confira abaixo uma tirinha sobre o tema. Que é a tirinha. Porque sim. Porque sim não é resposta. Por que não? Porque não é pergunta. Por quê? Eu falo assim, porque quero, porque não me deixa em paz. Agora sim. Então, o que é que tá errado aí, ó? Na tirinha acima, o menino passou os 2 primeiros quadrinhos a errar os porquês. Até que acertou no último. Aqui, veja aqui que ele diz, porque sim, porque separado. Né? Aí ela diz, porque sim não é a resposta. Tá errado esse uso de porquê. Que aqui seria um porquê junto, né? Por que não? Por que não é pergunta. Como assim por que não é pergunta? Porque ele está usando o porquê, ele está usando o porquê de forma errada, né? Então, ele teria utilizado corretamente assim. No primeiro quadrinho, porque sim, afinal, é uma resposta. Então, seria o porquê junto e sem acento, não é isso? E no segundo quadrinho, porque não separado? Pois estamos diante de uma pergunta. E se é uma pergunta e o porquê está no início, ele é separado e sem acento, certo? Deu para entender? Pronto. Então, vamos para o próximo. Fechamos aí o porquê. Agora vamos para emprego de mal com U e mal com L.
certo? Mal com L e mal com U são duas palavras homófonas. Vixe, professor, o que é isso? Elas são pronunciadas da mesma maneira, mas são escritas de maneiras diferentes, certo? Mal e mal, a gente pronuncia da mesma forma, porém, o que difere delas é a letra. Uma é escrita com L, a outra é escrita com U, e os significados também são diferentes. Uma vez que possuem o mesmo som, elas costumam gerar muitas dúvidas para os utilizadores da língua. Então, a gente vai tirar essas dúvidas agora. Como? Aqui, ó. Mal com U é um adjetivo que se opõe a bom, que significa ruim, de má qualidade. Exemplo, ele está de mau humor. O contrário aqui, ó, seria bom. Ele está de bom humor. Trata-se de um mau companheiro. O contrário, trata-se de um bom companheiro. Então, só para frisar, mal com U é o contrário de bom, certo? Mal com U, contrário de bom, ok? Mal com L, opõe-se a bem e pode ser substantivo ou advérbio. Então, mal com U, contrário de bom, mal com L, contrário de bem. Aqui, ó. Quando é que ele pode ser substantivo? Quando ele significa doença, problema ou defeito. Exemplo, ele está com um mal incurável. Ele está com uma doença. O seu mal é não ouvir os mais velhos, que é o seu defeito. Sabe qual é o seu mal? O seu mal é que você não sabe ouvir a explicação. Entendeu? Isso é o contrário de bem. Advérbio significa irregularmente, de modo incorreto. Exemplo, a criança comportou-se muito mal. Ó, seria aqui o contrário. A criança comportou-se muito bem. Deu para entender? O time do Jair jogou mal. O contrário, o time do Jair jogou bem. Pronto. Então, mal com U, contrário de bom. Certo? Significa ruim. E mal com L, o contrário de bem, que ele pode ser substantivo ou advérbio. Substantivo quando ele significa doença, problema ou defeito. E advérbio quando significa irregularmente, de modo incorreto. Mal com U, contrário de bom. Mal com L, contrário de bem. Ok, lindos? Aí tem a atividade que está aí no livro de vocês. Emprego de mal com L e mal com U. Observe a palavra mal na tirinha a seguir. Me dá um sinônimo de mal criado. Pelaí. Tá na ponta da língua. Deixa eu ver. Blá. Mal educado. O que foi que ele fez aqui, ó? Ele mostrou a língua, né? Ele deu língua. Então, na tirinha, a própria Mônica encontra a resposta para o que estava procurando. O que Mônica queria saber? Letra B. Marque X na palavra, que é antônima de mal educado. Bem educado ou bom educado? Respondam aí e a gente faz a correção no mito mais tarde. Certo? Mas aqui eu já fiz, então a gente já faz também. Então, a própria Mônica encontra a resposta para o que estava procurando. O que Mônica queria saber? Um sinônimo para a palavra mal criado. E o antônimo de mal educado, ou seja, o oposto de mal educado, seria bem educado. Ok? O 12. Marque X as frases em que o uso de mal com L, ou mal com U, ou mal com L está correto. Ele sempre foi mal pagador. Ele me atendeu mal. O contrato foi mal redigido. Essa é a eterna disputa entre o bem e o mal. Seu grande mal é a preguiça. Não sabia que ele era um mau professor. Um inseto barbeiro transmite o mal de Chagas. Daí ele pede, escolha duas frases em que o uso de mal com U ou mal com L está incorreto e reescreva-as fazendo as devidas correções. Então, aqui vocês vão marcar o X nas frases onde o uso de mal com U ou mal com L está correto, certo? E a gente vai fazer a correção lá no meio. Pronto. Passamos aí o uso dos porquês e o uso de mal com U, mal com L. E a gente vem para a parte do você escreve, né? Que é aquela partezinha que sempre tem. E dessa vez, a gente vai fazer o quê? Um poema visual, que é aquele que vocês viram no início do capítulo, né?
Eu mostrei até mais 2 exemplos para vocês terem uma noção. Então, poema visual. Neste capítulo, fizemos a leitura de alguns poemas visuais e compreendemos que, nesse gênero textual, as palavras formam imagens e, em conjunto, palavras e imagem dão o sentido do texto. Agora, vamos produzir um poema visual que fará parte de uma exposição de poemas da turma. É aquela coisa, né? No momento que nós estamos, já podemos fazer essa exposição de poemas. Seria bem interessante, mas vai ficar só na fotografia para a titia. Tá bom, lindos? De preferência, tire a foto vocês segurando o poema, viu? É mais legal. Planejando o texto. O que eu vou escrever? Um poema visual. Sobre o quê? O seu animal favorito. Ah, tia, mas quem não tem animal de estimação? Não precisa ser um animal de estimação. Pode ser um animal que você goste muito, certo? Para quê? Exposição de poemas visuais. Para quem? A comunidade escolar. Como será a produção? Individual. Primeiro, antes de começar a escrever seu poema visual, pense em seu animal favorito e na forma como vai representá-lo em seu poema. Lembre-se de que é importante que a imagem se relacione com o texto verbal. Tem que ter uma relação da imagem com o texto, lembram, né? Por isso, pense em uma característica desse animal que gostaria de destacar. Letra A. Seu animal favorito é o gato, a cabra, seja lá qual for o seu animal favorito. Letra B. Qual característica desse animal você gostaria de destacar? E por quê? Vocês vão ter que escolher uma característica do seu animal para destacar, para se basear nela, certo? Escrevendo o texto. Para criar seu poema visual, alguns passos podem ajudá-lo. Letra A. Pense na imagem e no texto. Não é fácil saber o que deve ser pensado primeiro, se o texto verbal ou a imagem do poema visual. Você vai perceber que os 2 elementos parecem se misturar. Cada escritor decide se primeiro pensa na imagem ou no texto verbal. Isso aí vai ficar a critério de cada um de vocês. Você pensa, mas antes de tudo você tem que pensar no animal. Eu vou fazer sobre o meu cachorro. Uma característica do meu cachorro. Vou pensar na característica que eu quero destacar sobre o meu cachorro. Daí você decide se você vai fazer primeiro o desenho ou se você vai fazer o texto verbal. Certo? Escreva a seguir o texto verbal do seu poema visual. Uma coisa é certa, o texto verbal tem que ter, ok? E é aí que vocês irão escrevê-lo. Letra B. Desenhe a imagem com as palavras. Assim que escolher a imagem desejada, faça o desenho dela utilizando lápis, pois depois você vai precisar apagar as linhas do desenho, deixando apenas o formato. Veja o exemplo a seguir. 1. Desenhe com lápis o contorno de um gato, caso o seu animal seja o gato. Escreva o poema com caneta em cima da linha que forma o contorno do gato, porque ele vai ficar no formatinho do gato. Entendeu? Então, o seu poema escrito, você vai fazer em cima dessa linha que você fez o desenho, da linha de lápis. Só que você vai escrever de caneta. Porque quando você for apagar, obviamente, se você escrever de lápis, só que você vai apagar tudo, né? 3. Apague as linhas do contorno e deixe apenas as letras formando o contorno do gato. O poema visual está pronto. Observe o poema Canção para Ninar, Gato com Insônia, de Sérgio Caparelli. Tá vendo aí, ó? Canção para Ninar, Gato com Insônia. É porque na imagem não tá dando para ver direitinho, mas no livro de vocês dá para ver. Que é só rom, e o Zezinho. Que é aqui, ó, esse, como se fosse o gato roncando, né? Pronto, vocês vão fazer basicamente isso. Nesse modelo aí, mais ou menos isso. Ele está dando como exemplo. Não quer dizer que vocês têm que fazer um gato, certo? Você vai fazer baseando-se dessa forma. Faz primeiro o desenho e escreve, né, no contorno dele, depois apaga que ele vai ficar no formato. Ok? Utilize a mesma técnica do poeta na criação do seu texto. No espaço a seguir, escreva a primeira versão do seu poema visual. Lembre-se de dar um título ao poema. Vamos lá. Aqui você vai fazer o esboço, né? A primeira versão do seu poema. Não esqueçam de colocar o título, ok? Revisando o texto. Observe se o seu poema visual apresenta as características desse gênero. Quais são as características? Você deu um título ao seu poema,
Se você colocou, sim. Se você não colocou, vai lá colocar, certo? 2. O texto verbal e a imagem complementam, criando os sentidos que você deseja. Estão se conectando, o texto verbal e a imagem tem uma conexão. Um está relacionado ao outro. Se tiver ok, marca sim. Se não tiver ok, vai lá e modifica, para poder ficar ok, certo? O editando o texto. Agora que você já revisou seu poema, chegou a hora de reproduzi-lo na folha de papel que será entregue pelo professor. Felizmente, eu não tenho como entregar a folha de papel para vocês. Então, vocês fazem a folha de papel aí em casa, tira a foto e manda para mim, e manda para a tia Evelyn, para a professora Evelyn, certo? A gente não tem como mandar uma folha de papel. Sinta que vocês estão recebendo a folha de papel, tá bom? Fazendo o texto circular. Com a ajuda do professor, monte um mural na sala de aula para expor os poemas. Convide os colegas de outras turmas para apreciar as obras. O que é que vocês vão fazer? Vocês fazem o poema, coloca o título, coloca o nome, faz bem bonitinho. Se quiser colorir, faz colorido, com canetinha, do jeito que vocês acharem que vai ficar interessante, certo? Tira a foto, manda pra gente postar, ok? Pronto. Vocês vão dar a pausa, realizar as atividades e por hoje é só. Até a próxima aula. Beijo, lindos!